Bom dia, meseiras. Vocês estão bem? Eu estou bem, acordei bem cedo de hoje, minha gente, mas, né, tô seguindo aqui com o plano. Então, sem delongas, vamos começar com o nosso papo, que tá com bastante assunto, não é mesmo? Então, a gente vai começar falando do quê? Quem é a esposa? Eu acredito que você já tenha ouvido, já tenha lido, né, já tenha alguma noção, né? Mas, para Deus, né, quem é a esposa? Em Gênesis está escrito que Deus criou uma mulher para o homem para que ele não se sentisse só e que ela seria ajudadora e idônea. O que quer dizer ajudadora? Aquela que apoia, aquela que incentiva, aquela que está junto na missão do seu marido para que os dois frutifiquem, multipliquem e governem. Mas o que aconteceu? Com a queda, né, com o pecado, esse lugar da esposa, ele vem sido destituído ano após ano, né, movimento após movimento, e hoje a gente quase que não vê isso, né? A gente vê aí os valores trocados, né? A gente vê aí, né, como que esse papel da esposa no mundo, né, é coisa retrógrada, né? É uma coisa fora de moda, é algo. Eu ouvi até uma reportagem falando que os princípios da Bíblia não podem ser aplicados na era que nós estamos vivendo. Então, imagina, né? Então, do pecado até hoje, como a palavra e o desenho de Deus foi distorcido e como esse lugar de esposa vem sido assim, ó, de uma forma muito selvagem, né? Destituída. Então, por causa do pecado, né? Por causa da cultura, por causa dos movimentos espirituais, por causa da investida de Satanás sobre destituir a família, né? Destituir o casamento, destituir aquilo que é o desenho original de Deus, nós vivemos hoje como nós vivemos, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos encontrou e nos mostrou um caminho de volta, né? Um caminho de restituição, um caminho de restauração, um caminho para viver o perfeito dele, né? Então, graças a Deus, hoje, através da palavra, nós podemos sim viver aquilo que Deus desenhou, que é o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acredite, não tem lugar melhor para se estar a não ser em Deus e vivendo a palavra dele, o desenho dele. Vai por mim. Então, nós, como esposas, né, temos essa missão de ser essa mulher idônea, né? Eu já vi algumas pessoas falando que nós, apesar de sermos feitas à imagem e semelhança de Cristo, eu acredito de verdade, né, que nós possuímos uma grande porção do Espírito Santo, né? Porque nós estamos ali para consolar, nós somos a parte acolhedora, nós somos a parte que traz solução, que traz calmaria, que traz paz, né? Que traz um novo ambiente, né? Uma nova realidade ali na nossa casa, para o nosso marido, né? Para o ambiente em que nós estamos. Então, eu acredito sim, né? Que uma grande porção de amor na nossa criação, o Senhor depositou assim, ó, bem grandona. Vou contar um pouquinho da minha história como esposa, né? Eu me casei 2 vezes, mas fui criada para não casar, né? Eu fui criada para ser a mulher forte, que não dependia de homem, que não precisava de homem para nada, e que se eu quisesse ter um filho, eu podia fazer uma reprodução independente. Então, eu fui criada dessa forma. Mas no fundo, no fundo, a criação real clamava pelo casamento. Mas a minha criação, né, me trouxe esse lugar. E o que eu me tornei? Uma mulher extremamente ferida. Por quê? Deus enviava maridos para mim, mas eu olhava com aquele maior desdém da vida, né? E não conseguia. Quando eu tinha acho que 20 anos, eu abandonei um casamento com um vestido de noiva comprado, festa paga, né? E um mês antes eu larguei tudo e falei, não vou conseguir, né? Quem me acompanha aqui sabe que a gente, com o olhar da constelação, a gente sabe que a ancestralidade
foi forte ali, né? A lealdade, a ancestralidade foi forte, porque na minha família quase ninguém casou. Ninguém. Mas ao olhar da Bíblia, qual que era a real? Né? Eu estava sendo roubada de viver o desenho de Deus e sendo fantoche de Satanás. Porque ele fazia comigo o que ele queria. E eu jamais, se Cristo não me encontrasse, eu jamais iria viver a família que eu estou vivendo hoje, sabe? Então, quando a gente consegue enxergar além, né? Além daquilo que a gente está vivendo, e começa a ver que pode existir um algo mais, a história muda. E muda como? Em Cristo. E aí me casei, consegui me casar né, na segunda vez com o pai do meu filho, do cu, mas fiquei casada 6 meses. Olha aí, casei sem Cristo, casei sem nada, casei sem noção, casei. Rompi uma porta, pelo menos ali, né? O Senhor teve misericórdia, porque eu casei na igreja, né? Casei de noiva, tudo bonitinho, mas durou 6 meses. Por quê? Continuava sendo roubada, continuava ali fora de Cristo, continuava fora do desenho. E se eu não tivesse, né, tido esse encontro com Cristo, eu sei lá, devia estar que nem a Gretchen, né? Tipo, 20 casamentos, sabe? Mais ou menos por aí. Mas aí, pela misericórdia de Deus, encontrei o meu marido hoje. Algumas pessoas aqui sabem da história. A gente foi morar junto, né? Não casou nada, mas o que aconteceu? Nos separamos. Continuamos ali vivendo o desenho. Nem eu, nem ele era crente, a gente não sabia de nada. Até que uma linda alma me encontrou e me levou para uma igreja, que é essa igreja que eu congrego hoje. E ali eu comecei a entender o babado do casamento, de ser esposa, de ser uma mulher de Deus, de toda a realidade que eu podia viver. E aí eu falei, gente, eu preciso viver isso aí. O que eu fiz? Casei, bem bonitinha, fiz jejum para casar, tudo bonitinho. E casei. Mas olha só o que aconteceu quando eu comecei a executar o meu papel de esposa. A Bíblia fala em Efésios 5, 22 e 24 assim, ó. Vós, mulheres, submeta-se aos seus maridos como ao Senhor, para que o marido seja o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Falei, opa, eu vou me submeter, vou ser submissa, Deus me livre, jamais com esse homem, porque aos meus olhos o meu marido era desse tamanho e não prestava para nada, entendeu? E eu amava ele, mas era um amor meio estranho, entendeu? Era meio louco assim. Mas o Senhor tinha os seus propósitos, na verdade. E eu comecei a meditar e orar nessa palavra. Meditar e orar. Eu falei, até que Cristo me trouxe uma revelação. E eu entendi que a minha vida como esposa ia prosperar, ia frutificar quando eu realmente não estivesse olhando para o meu marido, mas estivesse olhando para Cristo e me submetendo a Ele, né? Não se tratava de ser uma questão com meu marido porque ele era isso ou aquilo outro, mas a minha questão com Cristo. Então, a partir do momento que eu recebi essa revelação no meu espírito, que a submissão não era algo ruim, o submeter não era algo ruim, era uma cura para a minha alma, era uma cura para as feridas que eu carregava. Eu comecei a orar e guerrear por isso, noite e dia e noite. E hoje eu ainda oro, porque dentro de mim existem partes que não estão totalmente submissa. E ninguém nunca vai ter, né? Porque aí você já virou um querubim, na verdade, né? A nossa caminhada é estar sempre totalmente submissa a Cristo, né? Então, aquilo que vai vir para fora, aquilo que vai aparecer no seu casamento, aquilo que você vai desempenhar neste papel de esposa, vai ser a quantidade de relacionamento que você tem com ele, o tanto que você permitiu que ele curasse as suas feridas, vai depender de quantas cicatrizes você já teve. Não sei se você já leu o livro de Provérbios, mas é um livro de sabedoria, é um livro assim, ó, maravilhoso, né? Para você olhar e falar, eu quero viver isso. A partir do momento que você se submete a ele, né? Você olha ali,
e olha cada coisinha e fala, nossa, eu quero ser curada nesse lugar. Aí você vai olhar e fala assim, isso aqui é possível. Você não vai olhar mais como impossível. Você não vai olhar essa mulher de Provérbios como uma mulher distante, mas uma mulher que você pode ser, né, e viver ela. Aqui na terra mesmo, né? Lá no céu não, é aqui mesmo. Ele gostava muito de feijão, eu não gostava de feijão. E aí eu sabia que ele precisava comer o arroz e feijão porque ele gostava. Engraçado é que quando eu me propus, né, a fazer esse feijão para ele, eu tava com tanto ódio no coração, gente. Eu morava num apartamento bem branquinho, assim. E você acredita que eu fui fazendo aquilo ali, ó? É muito Deus, viu, gente? É muito Deus. E a panela estourou, a tampa ficou grudada no teto, foi feijão para tudo quanto é lado, meu apartamento ficou marrom. Aí eu olhei para aquilo e falei, gente, como está o meu coração? E aí era aquela, aquela entrega para Deus. Deus, me renova, porque eu sei que a sua palavra é o melhor para mim, que eu sei que o seu desenho é o melhor para mim. Então foram anos até eu conseguir fazer um feijão. Vocês veem que às vezes eu coloco aqui, olha, preparando o feijão, porque eu tenho essa lembrança que hoje eu faço um feijão, faço com amor. Aí fica gostoso pra caramba. Então, essas são pequenas coisinhas físicas que a gente começa a fazer que está relacionado com esse versículo, que ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Quanto mais eu permitir e permito, né, que Deus entre e me cure, mais eu sou transformada, mais os meus olhos mudam, mais eu consigo fazer o bem, mais eu consigo ser essa mulher idônea. Idônea, gente. A gente tem que ver isso, tem que prestar atenção a isso, que Deus nos fez para ser idônea e existe um caminho nele para que nós sejamos. Quantas coisas eu vivi, e hoje, vocês lembram que eu falei que eu olhava o meu marido de um jeito, hoje eu olho para ele e falo, meu Deus, que homem é esse? Que Deus fez nele? Não, em mim, em mim. Deus tem me curado a cada dia, tem me transformado, tem me levado para o desenho dele. Isso é maravilhoso, gente. Se eu vivi, você também pode viver. Buscar esse lugar de esposa em Deus é prazeroso, gente. Vai custar? Tudo custa, né? Mas eu sempre lembro de que custava mais quando eu estava sendo fantoche. Eu sempre me lembro disso e vi o quanto eu era infeliz. E as coisas de Deus, elas não são para a morte, elas são para a vida. A palavra de Deus é para a vida. Os mandamentos de Deus são para a vida. Deus é a vida, Ele é a própria vida. Então não tem como você estar em Deus e não viver vida, não ser resgatado, não ser amado. Não existe esse lugar. Teve uma moça que me perguntou que ela é crente e o marido não é. Quando eu me converti, a palavra diz aqui em 1 Coríntios que nós ganhamos o nosso marido sem palavras através do nosso exemplo. Eu não sou responsável pela salvação do meu marido e ele não é responsável pela minha. A minha salvação eu conquisto ela a cada dia. Então, quando a gente tem ali o reino dividido, né? O que nós aqui, porque foi uma escolha. Primeiro você escolheu, talvez por falta de sabedoria ou porque aconteceu, enfim. Mas a partir do momento que vocês estão juntos, o Senhor vai fazer. Se vocês quiserem, se você quiser. Se você quiser, ele já vai fazer. Porque quando eu me casei com meu marido, eu me converti primeiro, eu fui para a igreja primeiro, tudo foi comigo. Eu orei 1 ano para o meu marido se batizar e depois mais 1 ano para ele ficar na igreja. Então, eu orei por ele 2 anos. E a partir do terceiro ano que nós estávamos casados, a gente começou a viver algo ali mais parecido, né, com o desenho de Deus. Então, não desanime. Através da sua entrega, do seu desenho, da sua fé, do seu desenvolvimento do relacionamento com Deus, você vai ganhar o seu marido. Mas, ó, com a boquinha fechada, viu bem? Pra gente já ir finalizando aqui, senão a gente vai ficar conversando aqui o dia inteiro. Minha filha já tá aqui, ó. Quero ler uma coisa para vocês que está em Provérbio 27:15, que isso você tem que levar para a sua vida. Tirar este tipo de mulher de dentro de você. Eu guerrei contra ela 25 anos. Mentira, né? Bastante tempo. Que é assim, ó, que fala aqui, ó, 27:15 até 16. A esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como bater no vento, como apanhar óleo com a mão. Eu fui essa mulher, essa goteira na cabeça do meu marido durante anos, colocando as minhas frustrações em cima dele,
o meu desamor, as minhas dores, como se ele tivesse toda a obrigação de me trazer solução para tudo. Foram anos ali. E meu marido, ó, quietinho. Não seja essa goteira. Ore, clame ao Senhor para que você não seja essa goteira. Preste atenção às coisas que você fala, aos seus pensamentos. Consagre os seus pensamentos a Cristo, a sua boca a Cristo, os seus olhos a Cristo. Todo dia que você levantar, você consagra. Fala, Senhor, que da minha boca saia só as suas palavras, que os meus olhos vejam com os teus olhos, que os meus ouvidos escutem com os teus ouvidos, que eu não seja essa a derramar sobre o meu marido, sobre a minha família, sobre quem quer que seja, a goteira doente, sabe? Outra coisa que me perguntaram é o que ler na Bíblia. Leia o livro de Provérbios para amadurecer, para que o Senhor derrame sabedoria sobre os seus dias, sobre tudo, não só sobre como ser esposa, mas sobre tudo. E para o seu casamento, para você viver um amor espiritual, leia livro de Cantares e peça revelação ao Espírito Santo que ele vai te conceder. E para a gente finalizar o nosso papo aqui, eu quero dizer para você que ser esposa em Deus e nos dias de hoje continua sendo do mesmo jeito. Por quê? A palavra do Senhor, ela é atual, ela é viva. O desenho de Deus não muda, né? O amor dele não muda. A vontade boa, perfeita e agradável não muda. Então, quem precisa mudar somos nós. Nós precisamos nos converter a cada dia à palavra. Nos submetermos a cada dia a Deus. Porque nele sim está a vida. Nele está o amor. Nele está a alegria. Nele está a felicidade. Nele está tudo que a gente quer. Lá no fundo, a gente sabe o que a gente quer. E está nele. Então, não é difícil, né? É difícil você largar o Egito, deixar de ser fantoche. Mas a partir do momento que você consegue, é vida nova, é nascer de novo, é viver a vida que Deus e o destino, é viver a vida e o destino que Deus planejou para você. Vai custar? Vai custar pra caramba, mas vai valer a pena, sabe? Vai valer muito a pena. Vai por mim. Tenho história, tenho testemunho para falar sobre isso. Então não desista do seu casamento, não desista de ser a esposa, não desista de guerrear pelo seu marido, pela conversão dele, pela vida dele, para que ele seja, assim como Cristo é o cabeça, que ele seja também, que você possa olhar para ele respeitando, honrando, admirando esse homem como os mesmos olhos que você olha para Cristo. Eu termino aqui com vocês, espero que tenha sido proveitoso, né? E que você tenha assim, um dia bem, bem abençoado